O silêncio do gritador, uma história de conflito e desespero. Vou ser sincero, tenho um grande coração para pessoas com problemas mentais, mas o que sempre me incomodou quando percorria os corredores antes de sair eram os gritos. Tudo o que se ouvia eram gritos. As pessoas gritavam durante o dia. Havia um cara que chamávamos de O Gritador, porque ele tinha um tipo especial de grito. Ele me assustava, pois tenho quase certeza de que ele não estava mentalmente doente e parecia ser uma pessoa honesta. Agora ele estava preso e eu queria libertá-lo, mas não conseguia. Quando ele chegou pela primeira vez, todos notaram, pois ele lutou muito para não entrar no quarto. Ele se contorcia por toda parte, gritando o mais alto que podia. Eu não a matei, me deixem sair, não preciso estar aqui. Isso não era muito comum. Às vezes, pessoas com esquizofrenia eram bastante normais e diziam que não fizeram o que os trouxe ali. Ainda pior eram as pessoas com múltiplas personalidades que diziam que não foram elas, mas outra pessoa. Eu considerava isso apenas algo normal. Um dia, enquanto caminhava pelos corredores, acabei encontrando o quarto dele. Ele estava deitado na cama, murmurando para si mesmo. Olhei pela janela e o vi ajoelhado com contas de rosário, rezando. Isso realmente me chamou a atenção. Não que pessoas com problemas mentais não possam rezar, mas algo me impactou quando vi isso. Senti como se Deus estivesse me dizendo que essa alma sofredora não pertencia ali. Quando ele me viu, correu até mim e começou a gritar: "Me deixem sair, por favor, eu não pertenço aqui." Coloquei o dedo nos lábios, mas ele estava histérico. Não conseguia acalmá-lo e nesse momento as enfermeiras chegaram. Eu me afastei e fui para casa. Contei à sua tia sobre isso. E ela também sentiu que eu estava certo, que esse cara não pertencia ali. Não estava certo se realmente poderia investigar, mas senti que tinha que fazer algo por esse pobre homem. No dia seguinte, entrei cedo às 4h da manhã. Quando entrei, pude ouvir os gritos e gemidos dos pacientes perturbados. Fui até a cela dele, e ele olhou para todos os lados. É difícil se mover silenciosamente nesses lugares quando há barulhos por toda parte. Peguei seu arquivo e dei uma olhada rápida. Ele estava acusado de assassinato, encontrado com uma arma e sua esposa morta. Dizia que ele estava com os braços cortados e estava histérico. Ele era um veterano do Vietnã. Não conseguia encontrar mais informações e ouvi uma porta se fechar. Devolvi o arquivo rapidamente ao suporte e pensei por um momento. Eu suspeitava que ele era um veterano que havia sido injustamente acusado e tinha alguns problemas mentais. No fundo, eu sabia que ele não havia matado sua esposa. Pensei em como poderia entrar na cela com ele e apenas conversar. Fui para a cozinha e preparei comida quando ouvi sobre um lockdown. Demorou cerca de 20 minutos e fui ver o que estava acontecendo. Após o lockdown, tudo o que ouvi foi o grito ininteligível daquele homem. Corri para ver o que ele estava dizendo. O homem estava literalmente enlouquecendo só de estar ali. "Não aguento mais, me matem, seus demônios, me matem." Ele soltou um grito aterrorizante que nunca tinha ouvido de um homem. Eu o deixei há 4 anos, mas não pude ajudá-lo naquele momento. As lágrimas encheram meus olhos. O que eu poderia fazer? Não queria dar a ele falsas esperanças dizendo que era seu salvador aqui para libertá-lo. Eu poderia ser demitido, com certeza. Voltei para a cozinha para fazer meu trabalho, mas só conseguia pensar nele. Naquela noite, antes de sair, fui até sua cela e olhei para dentro. Ele não estava lá, estava recebendo tratamento. Mas nos próximos 4 meses,
Os tratamentos só o fizeram piorar. Ele começou a acreditar que estava sendo torturado e começou a recitar códigos que suspeito que fossem informações classificadas. Ele começou a implorar para ser libertado, chorando e perguntando por que estavam fazendo isso com ele. Decidi olhar rapidamente em seu arquivo novamente. Eles tentaram de tudo para esse homem e tudo estava marcado com "o tratamento piorou o paciente". Estimulantes e depressores, choques e hidroterapia. Havia um tratamento circulado, lobotomia. Meu coração afundou. Eu odiava lobotomias. Elas funcionavam e funcionavam muito bem, mas tiravam todas as emoções de um homem apenas para curá-lo. Meu coração batia rápido. Era agora ou nunca. Fiquei procurando as chaves mestras que todos nós tínhamos, caso testemunhássemos um homem surtando em seu quarto. No entanto, parei a mim mesmo. Seria um homem digno de perder meu emprego? Lutei com essa decisão por literalmente 5 minutos. Gostaria de poder dizer que o libertei ali mesmo, que o levei para casa, lhe dei uma sopa quente e o ajudei a se recuperar de verdade no próximo ano. Mas não foi o que aconteceu. Eu me afastei da cela, lágrimas escorrendo dos meus olhos, sabendo que o gritador não gritaria mais depois de amanhã. No dia seguinte, cortei a comida cedo de manhã quando cheguei. Quando saí, não ouvi um pio vindo de sua cela. Olhei para dentro e ele estava sentado silenciosamente na cama, olhando para mim. Seus olhos estavam vazios, sua mão ossuda se levantou e acenou lentamente. Era como se eu pudesse ouvir uma engrenagem rangendo. Ele agora era um robô. Ouvi ele murmurar: "Agora estou melhor." Ele repetia incessantemente. Eu me afastei da janela e fui para casa. Eu continuei a minha rotina, mas tudo o que eu conseguia pensar era nele. Naquela noite, tive um sonho perturbador com ele. Ele gritava para mim, apontando e dizendo: "Como você pôde me deixar? Estou preso dentro deste corpo, tentando escapar agora." Acordei com um sentimento avassalador de culpa e essa sensação nunca me deixou. Era uma situação complicada e perturbadora. Eu sabia que não era minha culpa, mas não conseguia parar de pensar que ele era inocente. Os anos passaram, mas a imagem daquele homem preso em sua própria mente, após a lobotomia, continuava a me assombrar. Eu me perguntava se algum dia ele conseguiria encontrar a paz. Mesmo que não tivesse provas concretas de sua inocência, eu tinha a convicção de que algo estava terrivelmente errado naquele caso. Nunca mais o vi, e a história dele se perdeu no tempo. Eu continuei minha vida, mas o peso daquele episódio nunca desapareceu completamente. O gritador, como o chamávamos, permaneceu como uma lembrança sombria de um sistema que podia ser cruel e implacável. Hoje, olhando para trás, ainda me pergunto se fiz a coisa certa naquela situação. Talvez eu devesse ter arriscado meu emprego para tentar libertá-lo. Mas uma coisa eu sei, Sr. Carlos: o terror que vivi naquele lugar não estava apenas nas histórias que eu vi, mas nas vidas de pessoas reais que passaram por essas experiências terríveis. O pacto silencioso, quando a memória esquece a guerra. A história não tem um final muito feliz. Eu gostaria de contar que ele viveu felizes para sempre em seu mundo louco, mas isso não é verdade. Toda pessoa insana tem seu ponto final porque elas precisam ser curadas a qualquer custo. Como você prova para a comunidade que os criminosos insanos estão curados quando ninguém quer um assassino reformado morando na rua? Os médicos pensaram por um tempo sobre tudo e decidiram dar a ele um novo e experimental comprimido, supostamente para apagar memórias. A ideia era que o Mumbler pudesse apagar sua memória da guerra e do que ele havia feito enquanto se recuperava.
Eles explicariam lentamente o que havia acontecido nos anos perdidos de sua memória, permitindo que ele se recuperasse gradualmente e aprendesse que estava reformado. Agora todos nós sabíamos disso, porque tínhamos opiniões diferentes. Alguns diziam que era bom para a ciência, outros diziam que não, era humano apagar memórias, outros argumentavam que era um tratamento revolucionário. Se funcionasse, a medicação foi dada ao Mumbler, e todos nós começamos a verificar se estava funcionando. Parecia promissor no início, ficamos chocados quando ele começou a agir normalmente. Parou de murmurar e contar as pessoas que havia matado. Foi incrível. No entanto, havia algo errado. Eu podia dizer quando o médico parou com o medicamento. Ele parecia normal, mas estava fazendo todas as perguntas. Ele estava assustado por sua vida. Seu médico o levava para trás de portas fechadas todos os dias e conversava com ele, mas não sabíamos o que estava sendo dito. Um dia ele apareceu na minha classe e foi colocado de volta no meu programa. Após a refeição, eu me sentei e comi com ele e conversei sobre o que havia acontecido. Perguntei a ele qual era a última coisa de que ele se lembrava. Eu estava em uma trincheira, os Vietcongues estavam atirando em mim e fui atingido. Acho que sobrevivi, mas o médico disse que me recuperei e só recentemente lembrei de quem eu era. Nessas situações, você não sabe o que dizer às pessoas. O que realmente aconteceu seria como acordar e ouvir que ninguém ao seu redor é real. Tudo é falso, como em O Show de Truman. Bem, você deve estar feliz por estar em casa agora, eu disse a ele. Ele olhou para mim e olhou ao redor. Depois se inclinou e fez o gesto. Pule o pano. Eu o olhei muito, muito seriamente. Eu sabia que algo ainda estava errado com esse cara. Quem é o pano? Ele me deu um olhar sujo e recuou. Eu imediatamente tirei conclusões. Isso era um código militar. Eu tinha certeza disso. E pensei que esse cara achava que ainda estava na guerra. Depois do jantar, fui ao médico dele e contei a ele a conversa. Expliquei que esse cara provavelmente ainda estava confuso e precisava de mais tratamento de alguma forma para perceber que ele não estava na guerra. O médico me ignorou e expressou sua irritação por eu ter conversado com ele sobre a guerra. "Por que você trouxe isso à tona?" Ele gritou, levantando-se da cadeira. "Eu não trouxe isso à tona, foi ele quem trouxe." Eu me defendi. "Isso é uma pesquisa delicada, Bill, deixe isso para lá." Ele me empurrou para fora da porta e a fechou atrás de mim. Eu estava chateado quando saí. Tinha que haver mais na história. Iria haver uma grande crise se eu não fizesse nada. Minhas mãos estavam atadas, então fiz a única coisa que podia fazer. Eu me odiava quando cheguei em casa. Decidi ligar para um detetive com quem estava me tornando amigo. Perguntei a ele quem era esse cara no exército. Ele era o Cabo Harold, sobrenome, e era um soldado condecorado, mas também um fuzileiro treinado especialmente para matar, e, aparentemente, era muito bom nisso. "Bill, eu quero dizer, assista suas costas ao redor desse cara. Ele pode matar com as próprias mãos, não precisa de armas." Meu amigo estava certo, e eu o vi fazendo flexões incríveis antes de dormir. Esse cara estava ainda mais louco do que antes. Sua psicose, que o mantinha sob controle, havia desaparecido. Agora ele era uma máquina de matar novamente. "Vamos esperar que ele esqueça como fazer qualquer coisa disso", eu disse. Nos despedimos e comecei a pensar. Deveria eu sair para a minha segurança, para a segurança da minha família? Eu só sabia que era uma questão de tempo antes que algo ruim acontecesse. Essa coisa toda era uma bomba relógio esperando para explodir. Decidi continuar e esperar pelo melhor. Por 4 meses o observei. Ele estava ficando mais forte a cada dia. Na cozinha, ele cozinhava com precisão, olhando ao redor para todos os outros como se estivesse avaliando a situação.
Ele estava enganando os médicos, mostrando a eles um lado. Mas eu podia ver o lado real dele. Os médicos eram cegos demais para ver a verdade, porque estavam obcecados com a ideia de que a droga estava fazendo maravilhas. Uma noite, quando estava saindo, ele veio até mim no corredor e pediu para conversar por um segundo. Ele colocou o braço em volta de mim e começou a sussurrar. Eles me contaram o que eu fiz hoje. Eu gosto de você, Bill. Eu sei que posso confiar em você. Que tal você tirar folga amanhã? Eu olhei para ele com os olhos arregalados. Ele apertou o pescoço e me conduziu para fora da porta. Eu mal conseguia respirar, mas entendi a mensagem. Assenti com a cabeça e ele recuou, massageando meus ombros rapidamente antes de bater nas minhas costas enquanto eu me afastava. Tenha uma boa noite, ele disse. A segurança me deixou sair e pude ver o cara me observava de trás. Olhei para o guarda de segurança e movi a cabeça ligeiramente para mostrar que ele deveria me seguir para fora. Ele me seguiu e quando estávamos fora do alcance da vista, fiquei extremamente sério. Aquele cara é completamente insano. Ele vai matar pessoas amanhã. Eu tenho certeza disso. Você tem que impedi-lo, disse eu. Por que ele está andando sozinho? O segurança pensou. Ei, finalmente ele surtou. Ele me segurou pelos ombros e sacudiu um pouco. Bill, está tudo bem. Ele está em recuperação. Pode andar pelos corredores antes do toque de recolher agora. Relaxa. Balancei a cabeça e me afastei. Escute-me, droga. Ele acha que ainda está na guerra. Ele é um homem forte e um soldado honrado. Mas eles o colocaram de volta na guerra. A polícia veio aqui e as famílias das enfermeiras processaram o manicômio por não seguir os procedimentos adequados ou algo assim. Mas os advogados do manicômio lutaram e ganharam o caso, dizendo que seguiram tudo, mas que as enfermeiras conheciam os riscos. A vida continuou como de costume. A sala foi limpa, imagino, mas nunca foi usada novamente por algum motivo. Aposto que se você fosse ao hospital, encontraria aquela sala ainda com a janela coberta de papelão e provavelmente trancada. Eles nunca a abriram novamente. Acho que era um lembrete doloroso para os médicos de que eles não sabiam nada e que também eram apenas sacos de carne que podiam ser mortos. Eu sabia que as pessoas às vezes só conseguiam escapar da realidade por tanto tempo. Muitas vezes a realidade era um monstro maior do que qualquer pesadelo que pudéssemos criar em nossas mentes. Olá amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando o seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado.